Olá, boas-vindas a esta nossa exploração profunda de hoje. É excelente ter você aqui. Enquanto você vai se acomodando, respirando fundo e trazendo a sua atenção para este momento presente, nós vamos mergulhar nas páginas de um material fascinante, o livro Você Governante, de Márcio Bringuente. E olha, não encare isso aqui apenas como o resumo de uma leitura, tá? Pense nisso como uma verdadeira ferramenta de reprogramação mental e espiritual. Nós vamos adentrar o ecossistema dos amigos do Bringuente para entender como a união de transformação espiritual, programação neurolinguística e alta performance cristã pode criar a mudança mais extraordinária de todas na sua vida, a de assumir o governo do próprio destino. E para essa nossa jornada, dá uma olhada no roteiro que vamos seguir. Nós começaremos pelo despertar desse poder interior, depois vamos desvendar como a sabedoria milenar molda a nossa identidade, e então vamos construir o arsenal prático da liderança. Na sequência, aprenderemos a navegar com resiliência por tempos de crise e, finalmente, chegaremos à grande transformação final. Vamos lá? Muito bem. O nosso passo número 1 é focado na fundação de tudo, o despertar do poder. É sobre acessar aquela força que, muitas vezes, vai ficando adormecida dentro da gente com o passar do tempo. E aqui a obra já introduz a sua premissa central. Nas palavras do mentor literário do livro, o amigo do Bringente, a verdadeira liderança não tem absolutamente nada a ver com comandar exércitos ou grandes empresas logo de cara. A essência está no poder de governar a si mesmo. Afinal, como é possível querer liderar os outros sem antes conseguir influenciar os próprios caminhos, né? A mudança real, aquela que dura, ela sempre acontece de dentro para fora. E é exatamente por isso que o livro lança uma provocação incrivelmente poderosa para o nosso subconsciente. É um momento de ruptura. Quem era a pessoa que existia até ontem e quem é o governante que começa a despertar a partir de agora? Enquanto você reflete sobre isso, a sua mente já começa a moldar conscientemente uma nova identidade para o futuro. E como nós construímos essa nova identidade na prática? É o que vamos ver agora na nossa segunda fase. Descobrindo o propósito através de uma mistura fascinante de exercícios neurológicos e sabedoria bíblica. O autor nos presenteia com um ritual super específico usando um simples copo de água. E você pode se perguntar, por que isso funciona? Bom, na PNL chamamos isso de âncora. É uma âncora física desenhada para acessar as camadas mais profundas da sua mente durante o sono. Quando você segura o copo sem que os dedos se toquem e faz a si mesmo aquelas perguntas cruciais sobre a sua missão, você está dando um comando claríssimo para o seu subconsciente trabalhar através dos sonhos. É uma reprogramação mental pura para revelar o propósito que já habita aí dentro de você. E à medida que essa identidade vai se revelando, o livro inteligentemente nos faz olhar para trás, extraindo traços de figuras bíblicas e transformando-os em modelos práticos. De Moisés, nós absorvemos a arte de confiar no divino quando o cenário lógico grita que é impossível. Com Josué, aprendemos sobre coragem inabalável diante da oposição. E de Davi, vem a lição mais profunda e humana. A capacidade de sentir o arrependimento, buscar o perdão e recalcular a rota após uma falha. Porque, veja bem, o governante não é alguém perfeito, é alguém que sabe se realinhar rapidamente. Agora que a base da identidade está firme, vamos fazer a transição para a prática diária. Vamos examinar as ferramentas concretas que constroem a liderança. O grande segredo aqui é o equilíbrio. O livro divide isso perfeitamente. De um lado, as habilidades internas. Você precisa de autoconsciência, de uma bússola moral inquebrável e de um alinhamento espiritual sólido. Do outro lado, as habilidades externas. Aprender a selecionar pessoas que complementem os seus pontos cegos, fazer perguntas que abram a mente do outro e fomentar a transparência. Se você tentar aplicar as ferramentas externas sem a fundação interna, tudo desmorona. O governo de fora é apenas um reflexo do governo de dentro. E quando falamos de gerir pessoas, o texto traça uma linha divisória incrivelmente nítida na nossa comunicação. O verdadeiro líder tem uma empatia magnética. O feedback construtivo serve para pavimentar a estrada para o crescimento de alguém. Já a diminuição crítica, aquela crítica pela crítica, não serve para nada além de destruir. A linguagem de quem governa, como o autor pontua muito bem, deve ser sempre intencional, temperada com sabedoria, para elevar, nunca para rebaixar. Seguindo em frente, chegamos a um ponto vital de nossa jornada. Como um governante reage quando o caos se instala. E mais do que isso, como manter a máquina humana funcionando sob pressão. Márcio Bringuente nos entrega um mapa mental para crises, e você pode ir visualizando essa cronologia na sua própria vida. O instinto inicial de pânico deve ser substituído pela fase 1, uma calma absoluta e empática.
A fase 2 entra para garantir que não haja ruídos na sua comunicação com o ambiente. A fase 3 é a hora da verdade, exigindo escolhas decisivas, sem hesitação. E a fase 4 transforma a cicatriz da crise em um músculo de puro aprendizado. O governante entende que o caos é só uma plataforma de aceleração. E, curiosamente, para lidar com tudo isso, o capítulo de autocuidado mergulha fundo na biologia da alta performance. O seu corpo é a ferramenta da sua liderança. O autor fala de nutrientes específicos para o cérebro, como ovos, coco e o açafrão, por seu incrível poder anti-inflamatório. E não para no básico, não. Ele nos convida a explorar a nutrigenômica e o jejum intermitente. A mensagem não poderia ser mais clara. É biologicamente impossível nutrir o intelecto e o espírito de uma equipe se você não cuida agressivamente da sua própria vitalidade. Chegamos então ao cume dessa nossa jornada. Qual é o objetivo supremo de todas essas lições e como nós amarramos tudo isso? Bem-vindos à transformação final. Para materializar essa sua nova versão, a obra propõe uma técnica fenomenal de projeção mental. É a carta de agradecimento. Você vai escrever lá de um ano no futuro, celebrando vitórias gigantescas usando verbos no passado. Essa técnica, neurológica simples, mas brutalmente eficaz, convence o seu subconsciente de que o sucesso já aconteceu. E enquanto a sua mente processa essa memória do futuro, ela instintivamente começa a buscar aqui no presente os caminhos exatos para tornar aquela carta uma realidade inegável. E esse é o clímax poderoso da obra. O poder real de governar não tem origem no ego. Ele vem do nosso design original. Gênesis 1:26 nos lembra da nossa identidade divina, e aceitar que fomos criados à imagem e semelhança do Criador é a fonte absoluta dessa autogovernança. Em quais áreas da vida você ainda se enxerga de forma limitada e não como alguém capacitado a viver o extraordinário hoje? Eu convido você a mergulhar nas águas dessa renovação. Busque os livros de Márcio Bringuente na Amazon ou na Wiclap, faça parte do ecossistema dos amigos do Bringuente e assuma de uma vez por todas o seu papel de governante. A grande pergunta que fica é: você está assumindo o governo do seu destino hoje ou está deixando que a vida escolha por você?